Obrigado por estar aqui comigo mais uma vez, numa live aqui. Eu agradeço as pessoas que estão entrando aqui nessa live. Nós temos um assunto bacana, nós temos um assunto da atualidade. Nós vamos falar de pessoas, vamos falar de liderança, vamos falar de pessoas. Uma empresa, qualquer estabelecimento comercial, ele começa por pessoas. Começa por processo, mas quem faz processo são pessoas. E hoje eu estou aqui com um especialista, conheço o trabalho dele, ele fez muitos trabalhos para mim, continua fazendo, e o resultado é muito bom. O nome dele é José Carlos Carturan. Carturan, dá um alô aí para o pessoal que está nos assistindo aí. Olá, Mauro. Olá, você que nos assiste. Uma grande alegria estar aqui. Agradeço muito pelo convite e espero que possamos conversar e interagir entre nós e com quem nos assiste. Tá legal. Carturan, quando a gente fala de pessoas, né, não é fácil lidar com pessoas. Eu lido já há 38 anos, eu tenho empresa, você conhece a minha empresa. Sim. Uma empresa de sucesso, uma empresa bem estabelecida, e eu lido com pessoas há 38 anos. E a gente precisa ter um jogo de cintura Imenso. com pessoas, bastante jogo de cintura. Uhum. Então, a gente vai conhecendo que nós não somos perfeitos, E pessoas, elas precisam ser trabalhadas. Não Sem sei dúvida. se você concorda comigo. O que você poderia, para começar a falar de pessoas? Bom, primeiramente reiterar o que você disse, as pessoas são um desafio, nós somos um desafio até para nós mesmos, não é? Mas realmente todos nós temos a possibilidade de nos desenvolvermos, de evoluirmos e principalmente de entendermos que até algumas capacidades que nem nós conhecemos são passíveis de serem desenvolvidas, mas para isso será necessário um pouco de inspiração e muito de transpiração. Ô, Carturan, antes de falar ainda um pouco de pessoas, eu costumo dizer o seguinte, você vê o que você vê uma diferença entre habilidade e inteligência? O que você poderia falar? Porque eu costumo falar muito sobre habilidade. Eu vou explicar para você por que a origem da pergunta. Tá. Porque eu vejo que tem pessoas que são habilidosas em alguma técnica, porque cada um tem um dom diferente. Uhum. Então, a pessoa ela é habilidosa, ela consegue consertar um carro com facilidade, mexer no motor de um carro com facilidade, consegue instalar um chuveiro com facilidade, ela consegue fazer a parte elétrica da casa com facilidade. Então, mas eu sinto que tem muitas pessoas que fazem tudo isso, mas não são habilidosas. E as pessoas inteligentes, eu conheço bastante pessoas inteligentes, que elas são muito inteligentes, mas quando vai se comparar com uma pessoa que tem habilidade, a pessoa que tem habilidade sai na frente. O que você acha desse conceito, habilidade versus inteligência? Talvez nós possamos dizer que sejam conceitos complementares, ainda que em determinadas pessoas um sobressaia mais do que o outro. Existe uma parte, Mauro, que é bem legal, que é uma teoria que se chama teoria das inteligências múltiplas, que foi trazida por um pesquisador da Universidade de Harvard chamado Howard Gardner, um psicólogo, e ele começou a perceber que as pessoas tinham aptidões diferentes e tinham resultados muito rápidos dentro dessas aptidões, enquanto isso elas acabavam penando, tendo dificuldades em outras questões. E ele também não admitia ou não considerava justo o fato de as pessoas considerarem inteligentes apenas aqueles que têm uma inteligência dita teórica. Então ele começou a pesquisar e chegou ao que hoje nós temos como 9 inteligências diferentes, que são aptidões. Seriam talvez essas habilidades que fazem com que nós nos destaquemos em algumas áreas da vida e, ao mesmo tempo, tenhamos um pouco mais de dificuldade em outras. Quanto maior a capacidade que nós temos e a maior gama de habilidades, segundo essa teoria, nós podemos ser considerados mais inteligentes. A inteligência, só para finalizar o raciocínio, hoje, dentre vários conceitos, é considerado o conceito de inteligência a capacidade que um ser humano tem, de acordo com os recursos e ferramentas que possui, gerar soluções para aquilo que é necessário na sua vida. Uma pessoa com habilidade pode tornar-se um líder? Sem dúvidas, dependendo das habilidades. Algumas habilidades são essenciais à liderança e eu diria até que a liderança requer algumas habilidades. Algumas que podem ser inatas ou aptidões, como nós havíamos falado, mas hoje já se sabe que essas inteligências podem se tornar competências. Inclusive, o próprio nome da teoria das inteligências múltiplas tem sido alterado para competências múltiplas, partindo exatamente da premissa, que é ainda um pouco polêmica, que as pessoas podem desenvolver quaisquer capacidades e quaisquer competências
por meio de conhecimentos e de habilidades. Eu chamo você de José Carlos, chamo você Por de favor, Carturã. à vontade, à vontade. Nós estamos batendo um papo legal aqui, Sim. continuamos ainda com esse bate-papo. Ô, Carturã, como é que você vai trabalhar numa empresa, uma empresa contrata o seu serviço para você trabalhar com a liderança? Sim. Mas a pergunta que eu vou fazer para você é assim, ó, dentro de uma fábrica, de uma empresa, como que se descobre um líder? Uhum. Se descobre um líder, a gente pode olhar para esse cara é líder. Alguém consegue descobrir se a pessoa é líder ou não? Eu acredito que talvez nós consigamos perceber se a pessoa tem essas habilidades e competências relativas à liderança. É legal, Mauro, porque dá para nós exercitarmos até numa outra vertente, até chegarmos na fábrica, não é? A primeira vertente, se nós colocarmos um grupo de crianças para fazer um esporte, para brincarem, algumas dessas crianças quase que naturalmente vão se destacar e vão acabar tomando para si essa liderança daquele grupo, daquela brincadeira. Por quê? Porque algumas dessas habilidades elas já se manifestam quase que naturalmente. Do mesmo jeito que um músico muitas vezes tem habilidades inatas, uma pessoa que desenha, uma pessoa que escreve, para a liderança também algumas pessoas detêm algumas dessas capacidades que naturalmente surgem, mas que podem ser lapidadas e impulsionadas por meio de, agora sim, na empresa, treinamentos, por meio de conhecimento que a própria pessoa busca, mas a gente consegue detectar, perceber quem já tem essas capacidades, o que não necessariamente garante que essa pessoa se tornará uma boa líder. Ela tem uma propensão maior a isso. Por quê? Porque dentro desse conceito existe a cultura organizacional, as premissas da empresa, existem questões pessoais, inclusive de caráter, de ética, que vão fazer com que ela se consolide como uma boa líder ou não. Mas sim, é possível nós percebermos alguém que já tem o jeito para a coisa. Ô, Carturã, nós não conversamos nada sobre esse assunto antes, né? Eu só falei para você que a gente ia conversar. Sim. Conversamos sobre outros assuntos, ainda não conversamos sobre esse. Eu falei que eu gosto de colocar as pessoas numa saia justa. Me diga uma coisa, quando você falou das crianças, que algumas têm pela proporção, ela fala assim, olha, essa criança pode ser um líder por causa das atitudes dela. Uhum. Mas tem criança também que são egocêntricas, tem pessoas tem crianças que são teimosas, tem pessoas que são rebeldes. Mas aí o pai pode ser imaturo e falar, é um grande líder, mas não, é um egoísta. Às vezes tem uma criança que é egoísta e o pai pode pensar que é um líder, porque essa bola é minha, sabe? Se eu jogar, todo mundo joga. Não tem perigo de uma pessoa que não tem a experiência que você tem fazer uma confusão achando que o filho vai ser um líder, mas o filho é um mal educado, é um rebelde, Sim. é um egoísta. Não tem esse perigo? Existe. Existe esse perigo de uma confusão, até porque algumas dessas características, eu diria até, Mauro, que todas elas, toda característica ela tem seu lado luz e seu lado sombra. Não é o que eu quero dizer com isso? Imagine uma pessoa que tem um alto poder de liderança, como nós estamos conversando aqui a respeito do tema, e que naturalmente isso se manifeste. Essa pessoa e essa criança, se não bem direcionada, se não bem educada, no caso da criança, pelos pais, e na empresa, se não bem direcionada pelos líderes acima dela, pela cultura da empresa, ela pode ter comportamentos desviantes em relação a isso. Não é? Então, alguém que tem uma capacidade de liderança, talvez possa, dentre as habilidades, manifestar uma boa capacidade de influenciar pessoas. Mas essa influência pode ser para o lado positivo ou para o lado negativo. Então, todo comportamento, toda percepção a respeito disso, e nas crianças, por isso é tão necessário a lapidação por parte dos pais, o estímulo na hora certa, os limites na hora certa, para que, geralmente, essas características que se manifestam sejam direcionadas para o lado positivo. Eu tenho um assunto que eu gosto muito, inclusive eu já escrevi sobre isso, sou escritor também, tenho uns 3 livros, tenho acho que uns 4 livros, um falta terminar, e eu falo muito que eu tenho percebido nas pessoas, principalmente em líderes, no ser humano, nos casamentos, é sobre a inteligência emocional que eu costumo falar muito. E eu tenho visto que essa inteligência emocional, a pessoa que não controla o seu espírito, essa pessoa perde muitas oportunidades, perde dinheiro, perde emprego, perde casamento, perde família. E o que você acha assim, quando você está trabalhando com liderança, quando você escolhe
alguém para trabalhar, alguém fala assim, ó, trabalha nesse ser humano aqui, que é uma pessoa competente, e ele vai ser o líder da minha fábrica, e você está preparando essa pessoa. Como que você trabalha o lado emocional? Porque o lado emocional, na minha opinião, é uma das coisas mais difíceis, porque tem pessoas que explodem por qualquer coisa. Né? Então, eu tenho visto pessoas perder emprego, tenho visto pessoas perder cargos, pessoas perder empresas, pessoas perder família, cliente. O que você me fala sobre liderança versus a inteligência emocional? Sim. É muito interessante você ter trazido o tema inteligência emocional logo de cara no bate-papo, porque ele vai abrir algumas vertentes para nós conversarmos também mais adiante. A inteligência emocional sempre foi algo importantíssimo para a liderança. Hoje, certamente, é algo imprescindível. Nós podemos abordar por 2 prismas. O primeiro, sobre a necessidade que as pessoas têm, não apenas os líderes, mas as pessoas têm de terem um apoio, um respaldo de alguém no momento em que o mundo parece tão caótico, o número de pessoas com ansiedade, com depressão, que depõem contra a sua própria vida, é tão grande. Então, ter um líder com inteligência emocional vai suportar, vai dar apoio a essas pessoas que são lideradas por ele. O contrário também é verdadeiro. Uma liderança com pouca inteligência emocional pode disparar nesse colaborador, nesse liderado, gatilhos que são gatilhos nocivos, prejudiciais à saúde. Mas até os anos 2010, 2011, Mauro, esse conceito ainda era um conceito muito superficial e que muitas empresas não se davam conta disso. A tal ponto que eu trabalho com treinamentos de inteligência emocional já há aproximadamente 16 anos. E eu costumo brincar que quando nós íamos a empresas em meados de 2011, 2012 e falávamos sobre inteligência emocional, as pessoas achavam que nós abraçávamos árvores e caçávamos gnomos, não é? Porque era uma coisa muito fora da realidade. De 2016 para cá, isso ganhou uma propulsão muito forte e hoje a inteligência emocional é considerada, inclusive por pesquisas, não apenas uma competência essencial para um líder, mas em algumas pesquisas, como uma da Fundação Getúlio Vargas, a competência mais necessária para um líder que, além de ter de cuidar de pessoas, sofre pressões, precisa tomar decisões, precisa ter resiliência, equilíbrio, precisa saber a hora de ter paciência, mas também a hora de ser proativo e de ser mais incisivo e contundente. Então, essa gangorra da inteligência emocional é muito desafiadora para os líderes e muito desafiadora para quem trabalha desenvolvendo líderes, por quê? Pelo que você disse anteriormente, é uma competência mais subjetiva e ela varia. Então, eu posso ter um líder com uma extrema competência voltada à inteligência emocional. De alguma forma, esse líder pode ter um problema familiar e isso faz com que ele se desestabilize e ele passe por um período extremamente turbulento em que essa inteligência emocional acaba decaindo. Então, não é apenas a construção da inteligência emocional, que vai muito por parte da pessoa também, mas é a manutenção da inteligência emocional talvez seja o maior desafio. E quando você encontra essa situação, alguma pessoa nessa situação, o que você aconselha? Procura um profissional. E outra pergunta, o que você faz quando você vê um líder que... A gente fala, eu uso um nome, né? Chuta o pau da barraca toda hora. Então, como que você faz quando você vê um líder que você precisa trabalhar com ele e ele tem esse problema, que é um problema seríssimo, que é a inteligência emocional? Como que você faz para trabalhar? Você indica um profissional ou você mesmo trabalha as características dele? Muitas vezes nós trabalhamos... É um trabalho conjunto, não é? A formação de um líder, se é que a gente pode usar esse termo, né? Formar um líder, mas a formação de um líder, eu diria que ela é multifatorial. Então, ela fazem parte dela, primeiramente, o próprio profissional, que se propõe a se tornar líder, porque isso exigirá dele muitos esforços, mudanças de paradigmas, mudanças de hábitos, mudanças de crenças pessoais. Isso também vai exigir da empresa e dos líderes que estão acima dele, porque ele vai precisar ter feedbacks. Não é? Uma pessoa só parte da premissa que ela tem um comportamento equivocado quando ela recebe um feedback que algo não está bom. Se ela não recebe o feedback da liderança acima dela, ela pode partir do pressuposto que está tudo certo. Se ninguém me diz que está errado, logo está tudo certo. Não é uma verdade absoluta, mas as pessoas pensam assim. Muitas vezes nós trabalhamos com esse líder de uma maneira mais personalizada, por meio de processos individuais, com o apoio das lideranças da empresa
E, muitas vezes, sim, esse líder ele precisa de um acompanhamento, diríamos até terapêutico, porque existem questões que estão sendo difíceis de serem equalizadas e também porque, muitas vezes, esse líder não está manifestando naquele instante questões da profissão, mas questões de uma história de vida anterior, uma história de vida pregressa que pode estar impactando naquele momento, que é um momento de desafio, um momento de muita pressão que ele está sofrendo ali. Gostaria de mandar um abraço aí para o pessoal que está nos assistindo. Temos aí a Isa de Paula, temos o Guimarães, o Cleiton, o Eduardo Coelho. Obrigado aí, pessoal. Eu tenho certeza que esse assunto é um assunto muito bom, um assunto relevante, que pode ajudar muito em nossas vidas, né? Então, se vocês quiserem mandar pergunta, pode mandar. Eu estou conseguindo enxergar, está ali, está longe, mas estou conseguindo enxergar bem. Bacana. Mas isso é legal. E digo assim, uma saia justa assim, você trabalha transformando pessoas em líderes, que é verdade, que eu sei. Uhum. Você transforma pessoas em líderes. Quem transformou você em líder? Poxa vida, foi uma excelente pergunta. E eu confesso que, felizmente, eu tive excelentes influências positivas na minha vida, partindo da minha família, e eu acredito que uma base familiar consistente favorece e facilita a formação de um líder, principalmente na questão que nós mencionamos anteriormente de ética, de caráter, de postura. Então, meus pais, meus avós, minha irmã, pessoas que interagiram comigo. Durante a infância, eu tive professores que forjaram também, que me ajudaram a criar alguns aspectos de liderança. Eu tive treinadores, porque eu pratiquei esportes por muitos anos na minha vida e eu reputo o esporte como uma grande fábrica de formação de líderes, de bons profissionais, de pessoas de ética. E durante a minha trajetória profissional, eu fui modelando algumas pessoas que, num primeiro momento, serviram como inspirações para a liderança. Num segundo momento, eu entendi que não eram inspirações para a liderança, mas apenas inspirações técnicas. E eu tive a oportunidade de encontrar também no meu caminho um grande amigo que talvez não tenha a acepção formal do líder, sabe, aquele líder estereotipado, mas que tem muita sabedoria, falecido no ano passado, chamado José Orlando, que também participou dessa consolidação, né, de algumas premissas. Mas eu, sem nenhuma falsa humildade, Mauro, eu digo que também sou uma pessoa em formação. Acho que nós somos pessoas em constante processo de lapidação e melhoria, e o fato de trabalhar com liderança não dá a nós, a mim, quem trabalha com isso, ou não deveria, nenhuma colocação especial. Pelo contrário, isso traz uma responsabilidade muito maior, porque de nossa parte, que formamos líderes, o nosso teto fica muito mais como vidraça, assim como o teto de um líder para com os seus liderados e para com a empresa é um teto de vidro. Então, o grande desafio é estar também nesse processo de constante evolução. Zé Carlos, o líder, assim, ele tem bastante responsabilidade, né? Vamos supor, o líder trabalha numa empresa, num comércio, numa indústria, em qualquer lugar, uhum. E quando ele vai embora para casa, ele é líder dentro daquela fábrica, dentro daquele espaço que ele domina ali, que as pessoas o respeitam, ele é líder. Quando ele sai para a casa dele, ele sai com essa carga de ser líder, ele sai com essa responsabilidade, com essa carga, ou do portão para lá, do caminho da fábrica até a casa dele, ele é uma pessoa normal? Boa pergunta de novo. Essa foi difícil, hein? Foi uma pergunta boa, danadinha, não é? Mas uma pergunta boa. E eu diria que aquilo que nós conversamos anteriormente se aplica agora. As pessoas que naturalmente têm aquelas aptidões da liderança, se é que nós podemos chamar assim, elas talvez exerçam a liderança no trabalho, em suas casas, na igreja, num grupo de amigos, no time de futebol, no grupo de escoteiros e assim por diante. Algumas pessoas conseguem exercer a liderança quando lhes é solicitado. Então, ela consegue quase que se desprender desse papel do líder na fábrica, como nós estamos citando, e compartilhar essa liderança em casa, com a esposa, com o esposo, com outras pessoas. Mas a premissa basilar disso, Mauro, é um processo de autoliderança. Então, para que um líder se torne um bom líder,
Hoje há algumas teorias que falam a respeito disso, algumas metodologias, uma delas é o pipeline, chama-se pipeline de liderança, parte exatamente desse pressuposto, que a primeira base do líder é liderar a si mesmo, seus comportamentos, suas emoções, sua vida, gerenciar bem sua família, seu trabalho, seu estudo, sua parte financeira, para que depois ele esteja credenciado a liderar outras pessoas. E o que acontece, infelizmente, em muitos lugares, é que o líder ele é convidado, convocado, desafiado a assumir uma postura de liderança, uma posição de liderança na empresa, e ele não consegue liderar nem a si mesmo dentro do ambiente de trabalho. Então, ele já sobe um degrau carregando problemas do degrau anterior, e a tendência é que a médio e longo prazo isso repercuta em inúmeros problemas. É como se nós fizéssemos uma faculdade e fôssemos passando de ano, mas carregando DPs. Vai chegar uma hora que essas DPs vão cobrar o preço e esse líder vai ter gaps, lacunas, problemas de desenvolvimento oriundos lá da base, que é a falta de autoliderança. Isso vai repercutir nele, líder lá na frente, nos colaboradores aos quais ele lidera e também na empresa e no resultado da empresa. Vamos supor, tem uma pessoa que ele é líder numa empresa, só que na casa dele, aquele é um bom líder. Na casa dele ele é um péssimo líder. Ele não dá bom exemplo, ele não é bom exemplo para a família, ele não dá bom exemplo para os filhos. Ele não é um espelho na casa dele, é só aqui na fábrica que ele é um espelho. Mas aqui ele briga com a esposa, briga com o filho, é mal educado, grita com todo mundo. O que você acha? Existe esse tipo de líder que na casa dele, aqui ele é um personagem, na casa dele ele é real. Existe isso? As pessoas criam... É uma falsidade, né? Porque aqui ele fala, não, aqui é meu ganha-pão. Eu preciso fazer mas na desse minha jeito. Casa, porque eu já ouvi pessoas, você não sabe como que ela é em casa, né? Então, o que você me diz sobre isso? Existem algumas pessoas que criam aquilo que é a psicologia, algumas linhas da psicologia chamam de personas, não é? Então, persona é um termo de um psiquiatra, psicólogo suíço chamado Carl Jung, que ele falava o seguinte: nós vivemos vários papéis sociais. E para esses papéis nós criamos personas. Então, na empresa eu crio essa persona de um bom líder, de um cara bacana, de um cara parceiro, mas em casa eu não consigo criar essa personagem e lá, em tese, eu sou aquilo que eu sou de verdade sem essa persona. O que a gente pode dizer a respeito disso é que essa persona normalmente não se sustenta por muito tempo, porque ela muitas vezes será exigida. E se não houver um trabalho interno de autodesenvolvimento, de inteligência emocional, busca de inteligência emocional, a tendência é que isso não se sustente, que isso acabe esmaecendo como se fosse como um castelo de areia. Então, isso a gente brinca que tem um prazo de validade, não é? O desafio para muitos de nós é identificarmos isso. Então, identificar se aquilo é uma persona ou se aquilo é aquele ser humano real. E o mais interessante, eu não sei se desafiador, é que a própria pessoa, muitas vezes, ela cria uma personagem tão bem estruturada que ela acha que ela é aquilo ali. E ela tem problemas e dificuldades quando ela se depara com quem ela realmente é. Alguém ainda não lapidado, alguém ainda não... como um diamante bruto e não um diamante já lapidado, uma joia. Tá, um líder, ele vai ser sempre um líder? Vamos supor, eu tenho uma pessoa líder em algum lugar, numa empresa, não importa onde, ele é líder. Né? Mas ele saiu e ele não é mais líder ali. Tá? Mas a essência do líder continua com ele, a essência da liderança, o conhecimento, continua com ele ou ele perde se ele não praticar? Então, aquilo muito provavelmente continua com ele. Não é? Aquilo que é obtido dificilmente é perdido. Inclusive, cognitivamente falando em neurofisiologia, em neurociência, aquilo que é obtido dificilmente é perdido. Tanto é verdade que tem aquela história famigerada e conhecida por nós que quem anda de bicicleta não desaprende. A questão é que muitas vezes a pessoa, quando ela fica um tempo sem praticar o andar de bicicleta, ou no nosso caso, a liderança, ela vai perdendo um pouco a mão. E o que acontece, e isso é muito normal, isso que eu vou falar agora, Mauro, isso é muito comum, é que a pessoa aprendeu a andar de bicicleta naquela barra forte antiga e hoje existem bicicletas turbinadas, até quase com um motor, não é? Custa uma fortuna. Exato, custa mais às vezes que um carro. E o que acontece é que a pessoa o líder quer adaptar
aplicar a mesma metodologia que serviu a ele aqui na Monarch Barra Forte, que tinha antigamente, para essa bicicleta de hoje, e ele não vai obter o mesmo resultado. Ele vai, muitas vezes, até atrapalhar essa bicicleta, subutilizar essa bicicleta, não apenas pela falta de prática, mas eu diria muito mais pela falta de atualização. Um líder de 2023 é diferente, as aptidões são diferentes e competências de um líder de 2017, que são mais diferentes ainda do que de um líder de 2010. E se uma pessoa exerce liderança desde a década de 90, da década de 80, nós estamos falando de uma lacuna de 40 anos de tempo. São 2 gerações praticamente. Então, muitas pessoas ainda lideram com práticas de 30, 20, 30, 40 anos atrás. Então, o líder não perde a liderança, mas ele precisa ter a noção de que ele terá sempre a necessidade de atualizá-la. Tá. Eu não vim aqui para fazer pergunta convencional para você, que essa você já está acostumado a responder. Eu vim aqui para colocar você em saia justa. Vamos lá. Um líder pode beber? Um líder pode beber? Álcool? Álcool? Não água, álcool. Bom, quem vai dar a resposta é alguém que não bebe álcool, tá? Que sou eu. Eu não bebo álcool. Eu estou perguntando porque eu também não bebo álcool. Eu não bebo álcool, mas a resposta é depende. Depende do contexto. Quando eu digo depende do contexto, sendo muito objetivo e muito até pragmático na resposta. Se um líder, de alguma maneira, naquele processo de liderança, ou no trabalho, ou na igreja, ou na família, ele prega que beber não é correto, não, ele não pode beber. Mas se isso não interfere na vida dele, se ele faz disso um lazer, embora, particularmente, repito, eu não faça o uso de bebidas, e isso não interfere na família dele, não interfere no trabalho dele, ele pode beber com parcimônia. Ele só não pode beber e pedir para o outro não beber. Eu estou perguntando isso para você porque, como eu disse para você, eu já tenho experiência de 38 anos de fábrica e eu já vi algumas pessoas no passado, né? Pessoas que o próprio liderado fala assim, ele está cheirando álcool. Então, aquilo lá é um mau exemplo, porque nós temos que ser um espelho para a sociedade. O líder precisa ser um espelho para a sociedade, ele precisa ser um espelho para a família, ele precisa dar bons exemplos. É lógico que ele é uma pessoa comum, ele não precisa ser perfeito, que nós não somos perfeitos. Ele não é uma pessoa comum, lógico que ele tem que jogar bola, ele pode até tomar a cervejinha dele, mas quando eu falo beber assim em demasia, né? A pessoa bebe demais e ela perde a noção até do senso, né? Do bom senso, ela perde a noção até do bom senso. Então, por isso que eu fiz essa pergunta para você, para as pessoas que estão nos assistindo refletir e falar, eu sou líder e eu bebo bastante. Olha, isso pode acontecer de você causar um impacto negativo para as pessoas que estão ao seu redor, porque parece que as pessoas ficam nos observando, né? O que será que esse cara faz? O que será que esse cara assiste, né? Sim. Então, quer dizer, eu sempre digo para as pessoas, lá na fábrica, eu sou o dono da minha empresa. Mas na fábrica, na minha casa, eu sou um pai de família, que eu brinco com meus filhos, com meus netos, né? Então, eu sou uma pessoa normal. Então, é o que eu falo. Enquanto eu exige a minha postura de liderança, eu sou líder. Depois, na minha casa, exige que eu seja a postura de um pai de família. Sim. Então, a gente tem que saber a dosagem certa e ter um equilíbrio. Na vida, tudo é bom senso, né? E equilíbrio. Tem pessoas aí nos seguindo, aí, bastante pessoas opinando, tá? Obrigado aí, pessoal. Aí não sei se eu vou conseguir ler o Eduardo Coelho, As empresas estão buscando colaboradores que, além das exigências pertinentes à função, também tenham o soft skill e penso que a inteligência emocional é parte fundamental deste processo. Sem dúvida. Então, quer dizer, como eu estava conversando anteriormente com você, eu disse que eu tenho muitos cases de sucesso que pessoas que mudaram a minha vida e mudaram a minha empresa, né? Eu queria a sua opinião. Uma pessoa pode mudar uma fábrica, pode mudar uma cidade, pode mudar o mundo? Boa pergunta. E acredito que vale um link, Mauro, se me permite, da sua menção anterior para construirmos esse raciocínio. Porque neste caso nesse exemplo que você citou, quando a pessoa chega à fábrica cheirando álcool, neste caso isso impacta no trabalho dela. Né? Se ela bebe no final de semana num churrasco, numa festa, e ela chega no horário bem apessoada,
completamente isenta já do álcool. isenta do álcool. Teoricamente, a empresa e os colaboradores não têm a ver com isso. Mas quando isso acontece, isso certamente já se torna um mau exemplo. Quanto à colocação, né, se uma pessoa pode mudar a empresa, eu diria que sim. Eu falei para você que uma pessoa que eu trabalhei com ela foi uma decisão, na verdade a decisão foi minha, mas eu escolhi a pessoa certa e essa pessoa fez uma mudança muito grande na minha Sim. fábrica. Eu diria que muitas vezes uma pessoa é capaz de gerar um impacto numa empresa, num sistema. Quando eu falo num sistema, Mauro, uma pessoa é capaz de melhorar a vida de uma família. Um pai, uma mãe, um filho, muitas vezes. Uma pessoa é capaz de melhorar a vida de uma comunidade. Mas o principal impacto que essa pessoa talvez gere seja mobilizar outras pessoas para isso. Então, uma pessoa consegue mudar uma empresa, para mais ou para menos. Uma pessoa consegue gerar um grande avanço numa empresa por sua visão, por sua percepção, por conceitos que ela pode trazer para a empresa, por um jeito de liderar, por um jeito de trabalhar, mas ela pode também prejudicar a empresa. Mas talvez o grande viés e o grande lance seja exatamente, principalmente para um líder, ele ser capaz de mobilizar pessoas a acompanharem-no a mudar uma empresa, a mudar uma situação. Se nós formos buscar grandes líderes que a humanidade já teve, para o lado bom e para o lado não tão bom, nós vamos identificar, dentre outras aptidões e dentre outros ingredientes para a liderança, essa capacidade de mobilização de pessoas, né? Pelo exemplo, como você citou, pela influência, pela postura. Existem várias maneiras de exercer liderança. Um líder pode ser um líder respeitado pelo conhecimento que tem, ele pode ser respeitado pela pessoa que ele pode ser respeitado pelas informações que ele detém, ele pode ser respeitado muitas vezes pela experiência de vida que ele traz. Então, a liderança ela tem várias vertentes hoje e muitas delas são respeitadas, não é? Mas, sim, uma pessoa pode mudar uma empresa, mas quando ela consegue mobilizar outras pessoas, ela consegue mudar ainda mais e mais rapidamente. Esse é o grande impacto. O grande perigo é que essa mudança pode ser para melhor ou para pior. A gente tende a levar em consideração os melhores exemplos, mas nós conseguimos também pensar e pescar aí na história da humanidade muitas pessoas que mudaram a vida de outras para pior. Zé Carlos, o líder, a gente sabe que ele não é um super-homem. Como eu disse para você, ele é uma pessoa normal. E como a gente trabalha no ego dessa pessoa? Porque tem muitos líderes que têm ego. Ele acha que, como ele faz bastante coisa, como todo mundo respeita ele, toda hora chama no WhatsApp, toda hora ele está sempre solucionando um problema, chama ele daqui, chama dali. E como que você... Porque aí o ego pode inflamar, porque as pessoas, você sabe disso, né? As pessoas falam, poxa vida, ó, eu sou o cara, meu, olha só. Se não fosse eu, essa empresa não ia crescer. Se não fosse eu, meu Deus. Então ele começa... Como que você trabalha o ego das pessoas? Porque isso existe, o ego das pessoas. Eu costumo dizer que o diabo... Ele caiu foi por causa do ego dele. Então foi o ego, ele quis ser igual a Deus, ele queria ser o maioral. Então, como que você trabalha com o ego das pessoas? Porque as pessoas têm um ego muito forte e às vezes elas não percebem. E isso causa problema, porque não somente para ele, né, causa problema até para a família, porque uma pessoa com esse ego, essa pessoa acha que é o dono de tudo, o dono do mundo, né? Então ele muitas vezes chega uma hora que ele vai cair. Como eu falei para você que o diabo caiu, ele pode cair também, essa pessoa pode cair. Como que você trabalha o ego das pessoas para falar, opa, baixa um pouco a bola? Como que você faz? Esse é um ponto bem delicado, porque eu acredito que talvez todos nós tenhamos um pouco do ego inflado, pelo menos para algumas questões da nossa vida. Talvez eu, Carturan, não tenha o ego inflado para a questão de liderança, mas talvez eu tenha o ego inflado para a questão de comunicação. O Joãozinho talvez seja o processo contrário. Então, acho que todos nós temos um certo nível de autoconfiança exacerbada, não é? O que pode ser feito ou deve ser feito é o que eu mencionei anteriormente numa outra situação da nossa conversa, que é o feedback. E esse feedback ele não é apenas dentro da empresa,
mas é um feedback muito mais delicado, não é? Porque uma coisa é você, Mauro, me conceder um feedback sobre a minha performance, que eu preciso melhorar os resultados da empresa. Outra coisa é você me chamar e dizer que a minha postura está interferindo porque talvez eu não esteja percebendo erros que eu estou cometendo, porque eu estou tão certo da minha altíssima capacidade que eu estou fechando os olhos para isso. Então, esses feedbacks são importantes por parte de líderes acima, não é, desses líderes, ou por diretores da empresa, por empresários, enfim, por familiares, pessoas que têm uma liberdade para dizer isso, inclusive usando o termo que a gente está brincando aqui de baixa a bola, dá uma diminuída aí, fica mais, na minha época usava uma gíria, né, que falava assim, fica pianinho, né, fica mais pianinho, mas isso também pode partir da própria pessoa ao pedir feedbacks. Ao eu chegar a você e falar, Mauro, por favor, o que você acha? Como é que eu estou liderando? Como é que eu estou trabalhando dentro da empresa? Tem algum ponto que eu possa melhorar? Essa é uma premissa, mas talvez a vertente de maior importância seja algo chamado autoconhecimento, que é um dos pilares da inteligência emocional. Então, quando eu falo de autoconhecimento, muitas vezes esse ego inflado, na realidade, é uma resposta a uma insegurança interna muito grande. Então, a pessoa muitas vezes tem uma insegurança tão grande que para que ela não se depare com isso e não precise lidar com isso e trabalhar isso internamente, ela coloca aquela persona que a gente falou, que é acima do bem e do mal, e ela se coloca de uma forma egóica, que a gente chama, e faz com que isso acabe criando uma aura ao redor dela de quase infalibilidade. E foi legal o que você mencionou do exemplo, inclusive religioso, acerca disso, porque se nós formos parar para analisar a etimologia, né, a origem da palavra, o único antídoto natural para o egoísmo é o altruísmo. Né? Egoísmo, eu penso em mim, só em mim, primeiramente em mim. Altruísmo, eu deixo de ver a mim como primeira fonte e começo a ver o outro. E esse outro pode ser o meu liderado, pode ser o meu par, pode ser o meu gestor, pode ser a minha família. Então, uma questão muito delicada de ser trabalhada porque vai requerer da pessoa muito autoconhecimento. Qual a pessoa melhor para a liderança? O homem ou a mulher? Ou não tem diferença? O mais competente. Não é? E esse é um assunto hiper delicado, porque por muitos anos, por questões da sociedade mesmo, a mulher acabou ficando em segundo, terceiro, quarto planos, e muitas mulheres extremamente talentosas acabaram não sendo alçadas a funções de liderança, a cargos de liderança por questões sociais, isso é fato, e talvez nós estejamos partindo, sem nos darmos conta, para um movimento oposto a isso. Em que, eventualmente, por uma necessidade e por uma justiça do reconhecimento da mulher enquanto uma profissional extremamente capacitada e competente, estejam sendo alçadas a cargos de liderança mulheres que talvez ainda não estejam tão preparadas ou completamente preparadas por serem mulheres, visto que hoje há uma exigência justa, repito, da sociedade para que isso aconteça. É como se talvez fosse necessário ou preponderante nós tirarmos anos, décadas de injustiça num curto espaço de tempo. A meu ver, e trabalhando com desenvolvimento de pessoas, não há um gênero que seja mais ou menos competente ou predisposto à liderança. Existem pessoas competentes nos dois gêneros e isso deveria primar por quem deveria ser escolhido. Se ambas as pessoas, um homem e uma mulher, têm a mesma competência, qualquer uma dessas pessoas podem ser alçadas a cargo de liderança. Não era o que acontecia e ainda há, sim, muitas barreiras quanto ao exercício da mulher na liderança. Mas, mulher ou homem, o que deve prevalecer é a competência. Até onde, uma pessoa que é líder, porque hoje as pessoas são muito preguiçosas, tem TikTok, tem um monte de diversão quando você chega em casa, tem Netflix, tem passatempo, tem jogos, tem um monte de coisa. Até onde o líder ele deve buscar o conhecimento? Ele não para nunca
Porque tem líder que são preguiçosos, que ele acha que já sabe tudo e ele não vai mais atrás do conhecimento. Mas a evolução da tecnologia é muito grande. Sim. Então, até onde ele deve buscar o conhecimento? E se você já se deparou com algum e fala, bom, não, para mim já está bom, já sei de tudo. Isso é muito comum. Infelizmente essa questão do líder que acha que pela experiência, que pela vivência, que por experiências pregressas bem-sucedidas, por lideranças bem exercidas em determinadas fases da carreira, isso já o credencia a permanecer como líder numa sociedade diferente, num contexto diferente, semelhante ao que nós dissemos anteriormente, com tantos desafios relativos à diversidade, relativos a mudanças sociais. Então, hoje, um jovem de 18 anos, ele é completamente diferente de um jovem de 18 anos tempos atrás. Um jovem de 18 anos, há alguns anos atrás, talvez décadas, quisesse estabelecer-se no emprego e quisesse manter-se ali para ter uma segurança e ajudar a família ou criar a sua própria família. Hoje, um jovem de 18 anos tem muitas vezes a vontade de empreender, de tornar uma profissão mais alternativa. Então, isso tudo vai fazendo com que o líder de verdade, o líder de fato, não é? E não o líder de papo, o líder de fato não é aquele que tem o cargo de líder. Muitas vezes a pessoa tem o cargo de líder, mas não exerce a liderança. Tá. Outras vezes a pessoa não tem o cargo de líder, mas exerce a liderança. O líder, de fato, que é aquele que realmente se propõe a ser líder, ele precisa ter em mente que os conhecimentos precisarão ser sempre reciclados e atualizados para isso. Você já se deparou com alguma situação assim? Você foi até uma empresa, que é o seu trabalho, para trabalhar com liderança, e você chegou numa empresa e falou assim, caramba, o cara ele não é líder, ele se acha líder, mas ele não é. Você já se deparou com a situação? Você não é líder, mas como que eu vou falar para ele? Como eu vou falar para a pessoa que me contratou que ele não é líder? Você é honesto com ele, fala, você não é líder ou você tem umas palavras suaves só para amenizar a situação? Isso, por incrível que pareça, é mais comum do que nós podemos imaginar. Mais comum do que podemos imaginar. E antes de dar a resposta final a essa pergunta, Mauro, dá até para a gente explicar o porquê. Muitas pessoas acabaram se tornando líderes por necessidade ou por circunstância. Ainda hoje, em plena década de 2020, nós temos líderes que acabam sendo alçados à liderança por tempo de casa, por experiência técnica, por confiança de quem dirige a empresa. Isso é normal e pode ser muito salutar, pode ser saudável isso, desde que esse líder seja preparado anteriormente. Então, o que acontece é que muitos líderes eles acabam sendo alçados a cargos de liderança, muitas vezes acaba dando certo, quase por uma providência celestial, acaba dando certo, e isso faz com que esse líder se auto-intitule alguém muito bem preparado para aquilo, quando na realidade ele talvez tenha já tido êxitos anteriores, mas hoje ele seja na realidade o grande problema da empresa. Há algumas empresas, inclusive, que são empresas, não empresas de capital aberto, mas empresas que são empresas com sócios, com empresas familiares, em que o grande problema é o dono da empresa, o grande problema é quem gerencia a empresa. E para isso nós precisamos ser francos e honestos, entretanto, sem sermos grosseiros. Muitas vezes precisa de um período de dessensibilização para que o líder comece a perceber que as atitudes dele não são mais condizentes com um processo de liderança que a empresa precisa naquele momento, que o mercado exige, que as pessoas hoje exigem. Existem muitos empresários, José Carlos, que cometem um erro gravíssimo. Ele tem a fábrica dele, ele fundou a empresa, ele lutou bastante, ele trabalhou bastante, e ele não preparou o filho para ser o sucessor dele. Mas ele não preparou, mas ele quer que o filho seja o sucessor, mas ele não preparou. Uhum. Aí muitas empresas quebram, porque o filho chega lá e começa a fazer tudo da forma dele, não foi preparado, não tem esse espírito de liderança, tudo. Uhum. E você já pegou alguma situação que o dono da empresa falou assim, eu quero que meu filho seja líder, e quando ele não tem aptidão mesmo, quando ele não tem o talento, quando ele não tem a inteligência, quando ele não tem o jeito, ou quando ele não quer, e o pai dele está obrigando que ele tenha essa liderança, não, você é meu sucessor, você é meu herdeiro, você vai ser líder. Como que você faz numa situação quando ele fala assim, não tem jeito, como que você faz? O que normalmente a gente sugere,
citando exemplos como este que você mencionou, que são exemplos reais e nós já passamos por isso algumas vezes, o que a gente fala com agora sim, com muita objetividade para os pais mas você já perguntou para ele se ele quer ser? Você já perguntou para ele se ele quer seguir esse processo sucessório? Porque isso é uma condição preponderante para que as coisas aconteçam. Tá? Outra coisa, muitas vezes um sucessor, o que eu vou falar agora talvez gere uma certa controvérsia, mas nem sempre um sucessor ele precisa ser um líder. Ele pode ser um sucessor e ele pode ser o dono da empresa. E esse dono da empresa, tendo a noção de que talvez não tenha aptidões para a liderança ou não queira exercer a liderança, porque a liderança vai trazer consigo muitos bônus, mas vai trazer consigo também vários ônus, justamente pelo que nós falamos anteriormente. Um líder ele vai se tornar uma referência, um espelho, o comportamento dele vai ser um comportamento modelado por outras pessoas. E nem sempre um sucessor ele quer isso. Então, muitas vezes ele pode atuar como um dono da empresa, desde que ele tenha para si e para com os pais que ele não quer seguir o caminho de liderança, mas sim o caminho de ser um empresário. O que eu quero dizer é o seguinte, nem todo empresário é um líder. E nem todo líder vai se tornar um bom empresário. Então, esse sucessor que não quer ser um líder, esse filho que não quer ser um líder, a pergunta é, você quer ser um sucessor? Primeira pergunta, quero. Você quer ser um líder? Quero. Então, vamos prepará-lo para isso. Você quer ser um sucessor? Quero. Você quer ser um líder? Não. Então, vamos criar um corpo de liderança que suporte esse sucessor na gestão da empresa. Terceiro, você quer ser um sucessor? Não. Você quer ser um líder? Quero. Prepara esse sucessor para ser líder. Eu não sei se eu estou conseguindo me explicar. E a quarta vertente é, você quer ser um sucessor? Não. Quer ser um líder? Não. Então, ou você vai trabalhar operacionalmente nessa empresa porque gosta de alguma função, ou, eventualmente, você vai para um outro caminho, vai trilhar sua própria trajetória, vai criar sua própria carreira e assim por diante. Mas nem sempre não é algo fácil para a família, não é algo fácil para o sucessor e para o sucedido. Então precisa muitas vezes de diálogo, inclusive em casa, diálogo familiar, diálogo entre as pessoas, um diálogo transparente que não é tão simples para que as coisas não tomem um rumo equivocado. Tá, eu vou fazer uma pergunta, mas você não precisa responder. Tá. Eu sou empresário, pode ser que eu não seja um líder, mas não precisa responder. Não, mas eu não tenho... Depois você faz uma cartinha e escreve para mim, olha, quando chegar na sua casa você abre. Uhum. Alguém pode liderar pela força, que eu digo assim, pela força do cargo que ela tem? Sim. E isso é positivo ou negativo? Isso, às vezes, muito do que eu estou falando aqui, Mauro, pode, de alguma forma, desromantizar um pouco o processo de liderança. Mas existe uma certa diferença entre o que a gente lê nos livros e o que a gente aplica e vê na prática. Correto, isso eu concordo plenamente com você, porque os livros são muito romantizados, no livro tudo dá certo, o final feliz para todo mundo, e aqueles coach que vêm de curso, que fala bonito, ele não é empresário, ele só quer ganhar dinheiro. Então a gente sabe que o mundo real é completamente diferente do que o mundo fictício. Sim, sim. E então, por que eu estou dizendo isso? Porque o que eu vou falar agora talvez acabe soando estranho. A liderança, vamos dizer assim, impositiva, muitas vezes ela é necessária. Tá? Mas ela é necessária em questões específicas e em situações específicas. Essa liderança um pouco mais impositiva, ela muitas vezes ela serve numa situação de crise, numa situação de limite. Essa liderança impositiva serve quando uma equipe é muito imatura e não tem ainda know-how, não tem ainda capacidade para opinar, para dar diretrizes, para ajudar a construir um processo de liderança. Mas o que um líder precisa ficar atento é que essa liderança mais autocrática, mais autoritária, mais impositiva, ela tem um prazo de validade. Então, isso ainda acontece? Muito. Isso dá resultado? Sim. E por que eu digo sim? A gente precisa partir de uma premissa comportamental humana, não sei se você vai concordar comigo, que é a seguinte: se algo que eu faço não gerasse resultado, eu pararia de fazer. Então, se tem líderes que ainda
usam uma liderança impositiva é porque, de alguma forma, isso gera resultado, ainda que seja o resultado técnico. Ou seja, no final do mês, as metas das peças, as metas de serviços, de vendas foram cumpridas, então deu certo. Mas, repito, isso tem um prazo de validade. Antigamente, isso era quase que ad eterno, era o manda quem pode, obedece quem tem juízo. Hoje, isso tem um prazo de validade e uma das premissas do líder moderno é exatamente preparar outros líderes, identificar na equipe potenciais líderes e atuar de uma maneira um pouco mais democrática, uma maneira mais assertiva, para que ele consiga transitar dentro de um processo de liderança de acordo com o momento da empresa, com a maturidade dos profissionais e com o nível de motivação dos profissionais. Existe até uma teoria, esta sim é muito tangível no que diz respeito à parte teórica, mas completamente aplicável na prática, que se chama liderança situacional, que vai falar exatamente isso. Então, em alguns momentos, essa liderança precisa ser uma liderança mais firme, mas ela precisa transitar, por quê? Porque esse profissional vai amadurecer durante o ciclo de trabalho dele dentro da empresa, e o líder precisa acompanhar esse crescimento. A gente sabe que existe uma regra que foi bem feita essa regra, que é a regra sobre o assédio, né? Uhum. Então, você acredita que, como a regra de assédio não é tão antiga, é uma coisa nova, como que os líderes estão se adaptando? Por que a pergunta? Porque o líder, às vezes, ele é obrigado a aumentar um pouco o tom de voz, né? Uhum. É obrigado. Às vezes, ele precisa aumentar o tom de voz quando ele precisa quando ele está a empresa está numa crise, a empresa está passando por um momento delicado, ele precisa aumentar a voz. Aí que ele tem que ter a sabedoria até onde ele pode aumentar esse tom. Uhum. Isso tem trazido alguns transtornos para alguns líderes? Muitos transtornos para os líderes, para as equipes e para as empresas, porque a questão do assédio tem sido muito mais abordada nas empresas, justamente por ter uma legislação cada vez mais rigorosa, não é? Então, isso tem trazido, sim, alguns problemas, e qual que é o limite disso, não é? Existe uma linha muito sutil, uma linha muito tênue entre uma liderança firme e uma liderança desrespeitosa. Então, não é apenas um direito do líder cobrar a equipe, é um dever do líder cobrar a equipe. Então, ele precisa, muitas vezes, ser um pouco mais firme, um pouco mais enérgico, um pouco mais incisivo na cobrança. Isso não quer dizer desrespeito. Não é? Então, a partir do momento que partiu para um desrespeito, partiu para uma ofensa, partiu para algo que não seja compatível com aquele ambiente, isso cai no assédio. Por isso que o líder precisa ter tantas aptidões, como nós estamos falando, e a tal inteligência emocional. Porque o líder precisa, muitas vezes, Mauro, e acho que como empresário e como líder, não é? Você já deve ter vivenciado muito isso, o líder precisa, muitas vezes, amortecer algumas pressões que vêm de cima, que vêm do mercado, que vêm do cliente externo. Ele precisa amortecer isso partindo da premissa que talvez a equipe não esteja tão preparada para lidar com essa pressão. Então, ele está ali, principalmente líderes que a gente chama dentro da empresa de uma liderança tática, que é aquela que fica entre a estratégica e a operacional, a área estratégica da empresa e a operacional. Esses líderes precisam ter uma grande resiliência, um grande autoconhecimento, uma grande inteligência emocional para serem capazes de assimilar a pressão que vem de cima, amortecer isso e passar de uma maneira mais suave a cobrança para quem está embaixo, e o contrário também. A gente brinca que um líder tático precisa ser bilíngue, né? Ele precisa saber o estrategiquez para o operacionalês e do operacionalês para o estrategiquez. Ele precisa traduzir isso, as demandas inclusive do operacional, ele precisa pleitear perante o estratégico. Então, muitas vezes ele precisa fazer essa ponte entre os dois outros níveis. E a liderança estratégica precisa ter todas essas aptidões, além de uma visão sistêmica, de um pensamento estratégico muito grande, o que por si é um desafio ainda maior. Existe escola de líderes? Eu sei que você forma líderes. Sim. Eu estou dizendo, existe uma escola, não deveria ter uma escola de líderes ou não? Para formar liderança, mas uma faculdade, sim. Ou dentro da faculdade uma grade para falar sobre liderança.
Sim, eu diria que sim, existe uma escola de líderes, existem algumas escolas de líderes. A principal é a vida. Acho que concordamos com isso. Falamos junto, a vida é a principal. Porque em alguns momentos ou nós tomamos as rédeas da nossa vida, ou nós ficaremos à mercê do que a vida nos reserva. Então, nós muitas vezes precisamos adotar essa postura de liderança dentro da própria vida. Mas, se me permite, Mauro, eu acredito que deveria haver uma abordagem sobre liderança e sobre outras soft skills. O Eduardo, né, colocou no chat ali sobre soft skills dentro do ambiente escolar. Inteligência emocional, educação financeira, que não é necessariamente uma soft skill, mas são pontos a serem trabalhados, liderança, gestão. Tudo isso poderia ser, e pelo que eu já escutei falar e conversei com algumas pessoas da área educacional, isso está sendo já tratado no currículo convencional do ensino médio, mas ainda tem um tempo para aplicabilidade prática, existe um tempo para que isso seja propagado, não a liderança, mas outras competências, mas seria muito interessante que as crianças já identificassem isso para que fosse uma coisa natural, porque no final das contas é um pouco natural a gente tratar de liderança. É que como houve uma lacuna muito grande e há uma exigência muito grande também em relação à postura do líder hoje, a liderança ou ela é muito romantizada ou ela é muito mistificada, então o líder ele acaba ganhando uma conotação quase messiânica, ou é uma questão que serve para assustar pessoas. Então, você vai ser líder. Nossa, pelo amor de Deus, qualquer coisa menos isso. Né? Tem gente que paga para não exercer liderança. Por quê? Porque tem uma carga que muitas vezes é imputada ao líder, que é uma carga que parece extremamente nociva e apenas nociva e prejudicial. E não, liderar é uma coisa muito bacana. Um líder aprende muito, ele precisa se desenvolver muito, mas a liderança vai requerer também um pouco de entendimento do líder de que ele precisa, como nós já dissemos, evoluir sempre. As perguntas que eu falei para você não são convencionais. Um líder, ele pode estar endividado. Eu vou explicar para você, né? Porque o líder tem o salário dele e ele pode se endividar. E tem muitos que estão endividados a vida toda. Conheço bastante líderes que, desde que eu conheço, estão endividados. Isso é algum transtorno? Isso é uma falta de controle emocional? Isso é uma falta de controle financeiro? Ele pode ser uma pessoa, ele pode ter a liderança, mas ele não está dando um bom exemplo se ele tiver a vida dele descontrolada financeiramente? Eu acho que vai muito ao encontro da questão da bebida. Não é? Eu diria, numa amplitude menor um pouco, não é? Porque a bebida, ela além de tudo, é um vício, uma doença, pode gerar N outros problemas, inclusive de saúde para aquela pessoa. Quanto a gente fala de equilíbrio financeiro, educação financeira, Mauro, isso vai afetar nitidamente a inteligência emocional do líder. Correto. Né? Como que ele pode trabalhar tranquilo se ele tem problemas na casa dele, se tem problemas com o banco, tem boletos para pagar, dívidas. E eu acredito que isso afeta o desempenho dele. Muito. Isso há inclusive dados e pesquisas que mostram isso, que algumas vertentes e algumas áreas da vida, elas têm maior impacto na inteligência emocional e principalmente quando essa inteligência emocional é aplicada à liderança. Porque, perceba, todo ser humano deveria ter a vida financeira equilibrada. Todo ser humano deveria ter inteligência emocional. Mas se eventualmente eu, José Carlos, não sou líder, não atuo como líder e não tenho inteligência emocional, isso vai impactar a mim e as pessoas mais próximas. Mas a partir do momento que eu atuo como líder e não tenho inteligência emocional, isso talvez impacte a vida de dezenas de pessoas. E ao não ter inteligência emocional, eu posso destratar um profissional na minha empresa que vai chegar em casa chateado ou irritado ou descompensado e vai descontar isso no filho, na esposa, que por sua vez vai descontar na vizinha. E isso vai gerando uma coisa em progressão geométrica que a gente nem se dá conta. Então, o ideal é que o líder ele entenda que a liderança vai exigir dele ou vai trazer dele um nível de responsabilidades maior para com ele mesmo. Não é? E isso vai repercutir e reverberar positivamente nos outros. Se o raciocínio de que
uma vida ineficaz ou mal administrada pode impactar negativamente nas pessoas, o contrário também é verdadeiro, porque esse líder estará mais equilibrado, mais focado, inclusive, no trabalho, não é, para que ele consiga dar apoio aos liderados, o apoio aos liderados é uma premissa inegociável de um líder. Um líder precisa estar disponível para o seu liderado. Zé Carlos, você acredita que acabou o nosso tempo? Rapaz, mas foi rápido. Foi rápido, né? Você vê, eu gostaria de agradecer você aí, Agradeço. porque o papo foi bacana mesmo, foi bem construtivo. Queria agradecer aí os nossos ouvintes aí, o nosso pessoal que está nos assistindo. Muito obrigado por ter ficado até agora. Eu acredito que você aprendeu bastante coisa. Obrigado mesmo, a gente está terminando por aqui. A gente vai ter mais conteúdos bons para vocês. Os podcasts que a gente está fazendo aqui são bem interessantes, são coisas que realmente trazem valor para a sua vida. Muito obrigado, Zé Carlos. Se você quiser agradecer o pessoal que está nos assistindo aí. Claro. Agradeço primeiramente a você, ao convite, a gentileza, a gentileza do convite e a maneira suave, respeitosa e acolhedora com que conduziu o nosso bate-papo. Agradeço também a quem nos assistiu, muito obrigado aos espectadores do canal do Mauro Ferreira. Muito obrigado também aos treinandos e clientes da Eleven, que nós divulgamos esse nosso momento e espero que possamos estar aqui novamente em outros momentos. Agradeço muito. Se você quiser deixar o telefone da Eleven aí, o seu trabalho é um trabalho importante. Agradeço. É um trabalho sério. Eu acredito que já não tem mais vaga, mas pode deixar o telefone. Agradeço. E, se você me permite, eu prefiro deixar o nosso site, porque ali pelo site tem todos os canais, inclusive o WhatsApp e o Instagram, e o canal do YouTube. Então, o canal do YouTube e o Instagram, @Eleven Treinamentos, Eleven com 2 L's de liderança, e o nosso site é www.eleventreinamentos.com.br. Ali, contato por WhatsApp, todas as nossas redes sociais. Falou, pessoal. Obrigado, Cartolão. Obrigado, pessoal. Até a próxima aí. Obrigado por estar com a gente aí. Muito obrigado.